aquele que reina para sempre, aleluia! Quem está feliz nessa tarde, dá um glória a Deus aí! Aleluia, Deus está perto de nós, vamos adorar o nome do Senhor. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, pois libertou, perto ao Senhor. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ele merece a glória, a honra, o louvor, a oração, nosso reconhecimento. Ele é Deus. Nós somos o seu povo. Cumprimente a pessoa que está do seu lado agora. Saia do seu lugar. Dê um sorriso bem gostoso. Se você tem liberdade, um abraço, um aperto de mão. Você que está nos vendo pela internet, Deus abençoe também a sua vida. Que nesse tempo conosco você possa sentir o que nós estamos sentindo. A comunhão do povo de Deus, a alegria, a espontaneidade e especialmente a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vocês são todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa e ela traz respostas para nós.
O Salmo de número 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela isso a outra noite. Não há discurso, não há palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Ele sai, o sol, de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, claros e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras, são todas absolutamente justas. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que ouro puro, muito ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. É por elas que o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer à sua palavra. Quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, aqueles que eu conheço, que eles não me dominem, e então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Diga glória a Deus. Os céus demonstram a grandeza, o poder, a excelência do nosso Deus na criação. Depois que nós olhamos de noite o céu, especialmente num lugar onde não há poluição, nem nuvens baixas, mas você contempla a imensidão e vê que tudo está no lugar certo, funcionando de maneira certa, sem palavras, diz o texto, mas com uma palavra que nós não entendemos. Um dia saúda o outro dia dizendo: bom dia, dia. Entra no seu turno, é a sua vez. À noite dizendo: boa noite, noite, você chegou mais cedo. E sem palavras, mas o conjunto da criação funcionando perfeitamente como foi a intenção do Criador. Isso tudo manifesta a glória de Deus, por isso nós damos aleluias. Aí o Senhor tira as coisas do plano cósmico e traz para a sua palavra. É a sua palavra, são os teus preceitos, é a tua lei, são os teus testemunhos, as tuas ordenanças. Tudo isso agora reflete também o amor, o cuidado e o poder de Deus para nós. Se há um coração abatido, diz o texto, os mandamentos do Senhor vão soerguer esse coração abatido. Se há momento de expectativa e você não sabe o que fazer, os testemunhos do Senhor são límpidos, são claros, e por eles você vai caminhar bem. Se você quer andar em harmonia com o Senhor, glorificar o nome do Senhor, a palavra está dizendo: são as leis do Senhor quem vão advertir o meu coração e me fazer andar em linha, de modo justo, que agrada o Senhor. E termina dizendo, depois de tanta coisa linda, que as palavras da minha boca, que aquilo que eu diga, que as minhas palavras ao falar em casa, em qualquer lugar, e mais, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor Deus meu e resgatador meu. Irmãos, nós estamos diante do Senhor, o Senhor está conosco, não vamos perder a oportunidade de ter um encontro maravilhoso e transformador com o Senhor nessa noite. Meus irmãos, não vamos apertar o botão do piloto automático e nos assentar aqui para assistir o culto, não, nós vimos juntos aqui para elevar, para prestar, para entregar um culto a Deus. Diga amém, Senhor. Diga, é isso que eu quero. Eu não vim buscar, eu vim entregar.
entregar louvor, adoração, reconhecimento. Eu vim entregar a minha dor, a minha impaciência, as minhas lutas e os meus problemas, porque eu sei que eu não posso, mas Deus pode todas as coisas. Ele é especialista em milagres, e não há nada difícil para o Senhor nosso Deus. Portanto, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Abra o seu coração. Se o Espírito Santo já está testificando no seu coração de que aquela conversa não foi boa, peça perdão ao Senhor, peça perdão à pessoa. Se no seu coração o Espírito Santo aponta não para a condenação, mas para a salvação do seu pecado, se renda diante do Senhor, confesse o seu pecado, mude de atitude, porque o Senhor está aqui para abençoar. E os planos dele e os projetos dele para você, para mim, para todos nós, são muito mais elevados do que aqueles que a gente projeta para nós. Seja bendito o nome do Pai, seja bendito o nome do Filho, seja bendito o nome do Espírito Santo. Povo de Deus, aplauda o Senhor. Vimos aqui para adorar, para reverenciar, vimos aqui para ouvir, para obedecer Ele que era, que é e que há de vir. Toda glória ao nome do Senhor, o nosso Deus, o único Deus. Pai, nós adoramos o Senhor é maravilhoso, o Teu Espírito está aqui, e Ele fala ao nosso coração. Sabemos, Pai, que não é uma voz humana, mas é uma voz divina, que se comunica com o nosso coração, e o Teu poder se encontra com a nossa debilidade, e aí a nossa debilidade é fortalecida, nós somos acudidos. O Senhor é o nosso porto mais que seguro, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso resgatador. Nós não temos outra pessoa a quem recorrer, senão o Senhor, o nosso Deus. É por isso que Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Não disse para onde, mas para quem. É um relacionamento com o Senhor. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós, Pai, como comunidade de fé, como Sua família reunida, declaramos: estamos aqui para adorar, para celebrar, para bendizer e para receber o Senhor e a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, meu amado. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Vem aí uma super tarde para garotos e garotas de 10 a 14 anos com o tema Ligado na Net, mas plugado em Deus. O evento acontecerá no dia 2 de julho, um sábado, às 14 horas, aqui na nossa igreja. A entrada é gratuita, mas para participar é necessário fazer inscrição com a tia Tati. Fique ligado! Você que frequenta nossas reuniões regularmente e não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, não pode perder a reunião para receber novos membros que acontecerá no próximo domingo às 8h30 da manhã. Por favor, vá até o balcão ali no hall e fale com a nossa equipe de integração. Venha, seja um de nós. Se você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com a nossa equipe de integração ou fale com seu líder de célula e não fique de fora dos batismos que acontecerão no próximo fim de semana. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de junho. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja amada. Como é bom estar com os irmãos. Minha alegria é estar na casa de Deus, junto com os irmãos, com as nossas crianças. É a realização poder ministrar ao coração das crianças nessa tarde. Glorifico a Deus por isso.
E nós continuamos estudando com as nossas crianças sobre as parábolas de Jesus. E hoje uma parábola bem conhecida, bem fácil de entender, mas muito forte, muito impactante, com uma tarefa de Jesus para o nosso coração, que realmente nós precisamos pedir muito ajuda do Espírito Santo para cumprirmos esse ensinamento de Jesus. Hoje as crianças vão aprender que nós precisamos amar. E quantas vezes nós temos pedido para amar como Jesus ama, né? Nós precisamos continuar pedindo e buscando esse amor. E então aparece um fariseu, um doutor da lei, até Jesus, e sempre naquela vontade, tentando pegar Jesus, né? Colocando Jesus ali contra a parede, tentando achar alguma coisa para pressionar Jesus. E aí ele começa a questionar Jesus. O que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus diz, então, que era necessário cumprir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis a questão, amar alguém como eu amo a mim mesmo. Né? E aí, então, Jesus fala assim, eu vou fazer ele pensar agora, ele mesmo vai ter que buscar a resposta dele. E aí Jesus, então, conta a história do bom samaritano, que um homem vinha à estrada viajando e, de repente, os assaltantes o pegaram, bateram, judiaram, machucaram e deixaram ele quase morto à beira do caminho. E aí, lá machucado, sem roupa, vem ali no caminho um sacerdote, que quando vem no caminho, ele desvia, né? Sai até fora da estrada para não ajudar aquele homem que estava ali machucado, e ele vai embora, vira o rosto. De repente vem então um levita, mais uma pessoa que conhecia as Escrituras, que servia a Deus, que trabalhava nas coisas de Deus, e tem a mesma atitude. E de repente vem lá um samaritano, um homem que não tinha nem costume de se misturar, mas ele não se importa em saber quem é aquela pessoa. Ele para, ele tem compaixão. Ele passa ali o remédio, que era o vinho, ele coloca ataduras, que era azeite também, ele colocou, e aí ele cuidou daquele homem, porque ele teve compaixão. O seu amor ali foi forte por aquela vida. Ele imitou Jesus. Ele não se preocupou com quem ele era, mas ali foi algo que veio do coração de Deus sobre aquela vida. E então ele pega aquele homem, ele coloca no seu animal e ele leva até um hotel da época e deixa ali para ser cuidado. E aí paga ali aquele lugar e aí diz ainda, quando eu voltar, se tiver mais despesas, eu arcarei com as despesas. Então Jesus perguntou, quem realmente foi o próximo daquele homem? E aí, então, o fariseu, o doutor da lei ali, que achava que boa era só as pessoas, os próprios fariseus mesmo, né? Ele ficou ali a refletir. Realmente, foi o samaritano. E aí, então, Jesus ensina que é assim que nós precisamos amar, como aquele homem amou. É isso que é preciso fazer. Então, as crianças, nessa tarde, vão aprender essa lição. É esse amor. Nós precisamos olhar as pessoas. E isso vai depender, para as crianças possam aprender, não é só elas ouvirem ali hoje conosco, né? Elas vão depender da nossa vida ao lado delas. Os nossos filhos vão depender como nós estamos agindo. Com as pessoas que nós passamos, elas estão necessitando. Como as pessoas onde nós moramos, como nós estamos agindo? Nós estamos ajudando ou nós estamos virando as costas? Ou mesmo as próprias pessoas que estão próximas a nós na igreja, que às vezes precisam de uma ajuda. Como nós estamos agindo? Isso é demonstrar o amor de Jesus, é viver esse amor de Jesus. É isso que as crianças vão aprender isso. Nós vamos falar na linguagem das crianças, é claro, mas vamos ministrar ao coração dela, que nós precisamos. Para sermos realmente avivados, nós precisamos amar como Jesus ama. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Convido os nossos facilitadores. Vamos estar falando do nosso versículo e depois nós vamos estar orando. Vamos lá. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Lucas 10, 27c. Jesus nos ensina a amar. Que realmente nós estejamos buscando cada dia para amar como Jesus. Estenda a sua mão, interceda pela vida dessas crianças. Tem crescido e tem feito diferença nas células, nos lares, nas famílias, que realmente possa continuar assim, levando a vida com Jesus a sério. Pai, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, em oração, e nós estamos felizes, ó Deus, porque nós podemos estar na Tua casa, compartilhando a Tua palavra, aprendendo mais do Senhor, ó Deus, realmente refletindo realmente como nós precisamos seguir os Teus ensinamentos, ó Deus, para realmente mostrarmos o Teu amor. Nós queremos que nessa tarde, ó Deus, a vida de cada facilitador que está aqui, ó Deus, seja realmente usada pelo Teu Espírito Santo, para ministrar em cada coração, ó Deus, a Tua palavra, para que as crianças possam
possam sair, ó Deus, com desejo de cumprir aquilo que elas têm aprendido do Senhor a cada tarde, a cada noite, a cada culto que elas têm frequentado. Nós pedimos, ó Deus, que cada criança que chegou até aqui possa ter prazer, possa ter alegria em estar na tua casa, possa ter alegria em estar ali no mini, ó Deus, aprendendo do Senhor, ó Deus. Pai, nós já te louvamos por aquelas pessoas que já estão lá no segundo andar, no quarto andar, no primeiro andar, preparando para recebê-las, que o Senhor esteja realmente ministrando sobre o coração de cada um. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, porção dobrada. Nós precisamos de ti, ó Deus, nós dependemos do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos enchendo, nos avivando cada dia mais, ó Deus, para cumprirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de propósito com a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente, os pré-adolescentes lá no fundo. É isso aí, olha que galera linda. Gente crescendo aqui na graça e no conhecimento do Senhor. Uma linda salva de palmas para essa galera, meus irmãos. Aí, vão na bênção de Deus. Amém. Pode assentar-se. Vou aproveitar a saída das crianças para ir compartilhando com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração sobre as crianças. Do ponto de vista da essência da igreja, a nossa igreja ela é cristocêntrica, é Cristo no centro. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Jesus é o centro absoluto da nossa igreja. Ele é o centro, ele é a pedra de esquina, ele foi quem fez a igreja, então ele é o centro. Mas do ponto de vista das pessoas que nós queremos alcançar, a nossa igreja dia a dia está se tornando infantocêntrica, ou seja, a criança no centro. Mais e mais nós vamos dando prioridade às crianças. Por quê? Você está vendo, não é? As questões de gênero, a desconstrução do que se chama normalidade, porque o movimento da pós-modernidade quer desconstruir a família, tem interesse em dizer que não é normal ser normal, há uma conspiração, e isso é muito sério, e eu e você não sabemos o que as nossas netinhas vão ouvir, a que elas serão submetidas nos lugares públicos. Então nossa igreja dia a dia vai avançando. O ministério que mais recebe recurso da igreja, da tesouraria para investimento, são as nossas crianças, e vai chegar um dia, meus irmãos, que esse prédio inteiro vai ser só povoado por crianças, em nome de Jesus, e nós vamos nos virar. Onde nós vamos nos reunir, nós vamos nos virar, mas a nossa prioridade são as nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Então vão guardando isso no coração, vão alimentando isso em oração. Isso é uma visão de longa distância, de longo alcance, um projeto de longo prazo, que há muitos anos nós estamos trabalhando pela graça e pela misericórdia de Deus. As crianças, Cristo no centro, mas as primeiras pessoas a receberem o favor, o carinho, a atenção, o investimento, são as nossas crianças. Nós precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim, e é a nossa parte fazer isso, como sal e como luz. Foi o que o Senhor Jesus disse para nós: vós sois, não sereis no futuro, vós sois. Nossa responsabilidade já está em curso, e nós estamos fazendo a nossa parte. Então, você pode ver que nós temos o projeto Pais Discipuladores. Não basta ser um pai cuidadoso, prevendo o melhor para os seus filhos, olha, a melhor escola, curso disso, curso daquilo, projetando um futuro profissional bom para o seu filho. Não, isso tudo faz parte, é muito bom e precisa ser feito, mas o mais importante é que para você e para o seu filho, para nós e as nossas crianças, a vida é uma passagem, e nós vamos ter que preparar os nossos filhos para a eternidade. Não adianta os nossos filhos galgarem as mais altas posições aqui e fecharem o coração para Deus, e quando fecharem os olhos, darem de cara com o inferno. Há uma vida abundante que o Senhor oferece, e nós precisamos priorizar as nossas crianças em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, se você está aí, o que eu posso fazer na igreja? Como que eu posso ser útil? Eu já estou na célula, eu estou em discipulado, queria fazer um pouquinho mais, ministério infantil. Se você é membro da igreja, porque a igreja não pode, ceder o mais nobre,
não é, que nós temos, são as nossas crianças com aquela pessoa que ainda não pôde firmar o seu compromisso de membresia com a igreja. Então, lute com Deus, ore com Deus, e o dia que você estiver aí firme, membro da igreja, comprometido com o Senhor, totalmente disponível para o Senhor, ministério infantil, o melhor lugar para você fazer o seu investimento em nome de Jesus. Recado dado? Amém? Recado recebido? Amém, em nome de Jesus. Nós queremos agora, irmãos, lembrar que nós estamos nos 40 dias de jejum e oração. Então, os livros acabaram, não é? Mas estamos no 19º dia. Quero chamar a sua atenção para orar, para jejuar, para buscar o Senhor. O pastor Edson Queiroz de Oliveira, no seu livro, você já leu, não é? Ele diz, olha, o que é o avivamento? É um retorno para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Eu preciso voltar mais para Deus. Você, sua família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país precisa mais de Deus. Precisamos voltar para Deus. Então o avivamento é esse fluir de Deus na nossa vida. Pastor Leno pregou hoje aqui de manhã, foi maravilhoso falando disso. Nós não podemos aguardar o Senhor. A palavra diz que nós vamos nos apresentar diante dele. Então o avivamento vem do céu, mas tem uma resposta humana, há um interesse. Então busque o Senhor. Não fique lutando sozinho com as suas crises pessoais, emocionais, familiares, no trabalho, e achando que as coisas se reorganizam à toa ou automaticamente. Não, é uma busca de Deus. Vamos buscar, vamos derramar o nosso coração a Deus. Se você não está sentindo falta da leitura da palavra de Deus, isso é muito sério. É como se alguém não estivesse comendo e achando que é normal. É como se alguém não estivesse tomando água por um dia, uma semana, um mês, e achando que isso é normal. É inanição. Irmãos, quem entra num processo de inanição fica apático, fica mole, sem condição de responder, porque falta alimento. Se você acha, poxa, eu estou meio frio na vida cristã, inanição, precisa de avivamento. Irmãos, eu quero para a minha vida avivamento. Eu não quero aqui ficar repetindo as mesmas coisas, tendo as mesmas experiências. Não, eu quero buscar o Senhor, meu Deus, porque Ele me ama, fez tudo por mim, e eu quero andar bem pertinho do Senhor Jesus. Então entra no avivamento, busca o avivamento, fala isso lá na sua célula, faça a reunião no discipulado, nós temos reuniões de oração, temos as vigílias, e vamos, irmãos, em nome de Jesus, voltar para o nosso Deus, porque Ele tem prazer em ver que os seus filhos estão com saudade dele. Uma das expressões mais tristes na Bíblia é quando o Senhor fala assim: puxa vida, povo de Israel, meu povo, até o animal conhece o seu dono, até o animal tem saudade do seu dono, e vocês fazem pouco caso de mim. Meus irmãos, ir a Deus só para pedir aumento de salário, ir a Deus só para pedir prosperidade, ir a Deus só para pedir cura, só para pedir me dê, me faz, não é o ideal. Temos liberdade diante do Senhor, mas o que Deus quer é um coração quebrantado, alguém que chora dizendo: Senhor, eu tenho saudade do Senhor. Senhor, aquelas lágrimas de arrependimento, os meus olhos estão secos, Senhor, eu não estou chorando com arrependimento, eu preciso dessa unção, meu Pai. Então, em nome de Jesus, meu irmão, vá a Deus. Deus está ansioso, de braços abertos, querendo derramar muito sobre a sua vida, mas tudo o que nós pedimos às vezes reflete quão longe de Deus nós estamos e quão perto das coisas nós estamos. Vamos para Deus, Ele é o amor da nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos conhecer agora convidados e visitantes, ou um ou outro, os dois juntos. Você que não faz parte aqui da nossa igreja, quero dizer a você que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Queremos dar um aperto de mão, se alguém tiver a liberdade, um abraço em você, saber o seu nome. Por isso eu vou pedir você, fique em pé só um pouquinho. Quem não é membro da nossa igreja, fique em pé só um pouquinho. Tem. Ali uma salva de palmas, lá atrás, meus irmãos. Lá atrás também, lá atrás. Aqui não tem ninguém, não? Aqui no meio, aqui não tem ninguém? Ok, dê muita atenção para o nosso convidado, para o nosso visitante. São pessoas extremamente importantes para nós, muito importante. Então, receba o nosso carinho em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ver como nós somos de horário. O pastor fala muito, né? O pastor Justo fala muito, pega o microfone e não solta de jeito nenhum. Irmãos, quando nós começamos em células são pequenos grupos de relacionamento que nós temos na igreja. É a igreja funcionando nas casas, como no Novo Testamento, como na Bíblia. Quando nós fomos conhecer essa estratégia, esse modelo, eu fiz uma pergunta, presta atenção: o que é que célula faz por missões?
Porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Amém, irmãos? Esse amém está fraco, igreja missionária. A nossa igreja é missionária. Amém, irmãos? Amém. E na hora de contribuir também. Amém, irmãos? Amém. Opa, senti que hoje o gasofilácio vai aumentar. Porque o irmão falou amém e vai chegar junto. Ofertando para missões. E eu falei, se célula não fizer nada por missões, nós não queremos célula. Porque célula vai ser um ninho de amor gostoso, relacionamento, e os confins da terra que se danem. Então, para nós, desde o início, as nossas células têm um líder de missões, alguém que ama o missionário. E toda célula, e olha, daqui até a conferência missionária, não vai haver, em nome de Jesus, nenhuma célula sem líder de missões. Combinado, gente? Sim ou não? Não pode haver nenhuma célula sem líder de missões, porque ele é muito importante. Olha só o que o líder de missões, o que uma célula apaixonada por Deus e por pessoas faz pelo querido missionário. Dá uma olhada nesse VT. Olá, amados. Como é lindo ver uma célula cuidando da família missionária. Nós somos tão gratos a Deus pelo privilégio de conhecermos pessoas que marcam as nossas vidas. Essa semana, vamos ver como a célula 231 realizou ações simples, mas marcantes e profundas na vida da família Pina, a família missionária. Veja como foi. Quero compartilhar com vocês um momento tão especial da nossa célula, quando o nosso missionário Ivo Pina viajou uma viagem missionária. Nós tivemos a oportunidade de poder fazer o aniversário da sua filha, Maria Eduarda. Depois, na próxima viagem dele, que ele teve para a Europa também, nós tivemos a oportunidade também de fazer o aniversário do Otávio, seu outro filho. E foi muito gratificante para mim, como líder de missões da célula, mas também para a nossa célula. O envolvimento, o comprometimento da célula em relação ao nosso missionário, de ajudá-lo, de estar apoiando ele, e foi gratificante para todo mundo. As pessoas realmente hoje estão muito mais comprometidas com missões, envolvidas dentro da nossa célula, e graças a Deus por isso. Eu glorifico a Deus, porque foi uma experiência marcante para a minha vida. Gostamos muito, assim, amamos essa família, então realmente nós adotamos eles com todo o amor. E cada um da célula também trata eles assim com muito amor. Olá, amados da Primeira Igreja Batista. Queremos aqui expressar a nossa gratidão com tudo que a igreja tem feito por nós, pelo carinho, pelo amor demonstrado na minha vida e na vida da minha família. E nós nos sentimos verdadeiramente amados por esta igreja. Nós somos gratos aos irmãos da célula 231 que verdadeiramente têm cuidado de nós. Coincidentemente, no último aniversário do Otávio e da Maria Eduarda, eu não estive presente, estava participando de uma viagem missionária, mas os irmãos da célula se mobilizaram, prepararam uma festa surpresa para eles, e eles ficaram assim muito contentes, bem empolgados com tudo que aconteceu aqui, e nós sentimos esse amor, esse carinho, esse cuidado. Por isso nós queremos somente agradecer a cada um de vocês. Obrigada, Célula 231, pelo carinho e pelo amor. Que Deus nos abençoe. Viu como é fácil cuidar de quem a gente ama? São ações tão simples, mas marcantes e poderosas. Eu tenho certeza que a sua célula tem algo criativo e abençoador para compartilhar com a igreja. Compartilhe. Até a próxima. Que bom! Você viu que legal? O missionário, no aniversário da criança, do filho, estava em viagem missionária. Aí a célula fez a festinha de aniversário. Gente, isso aqui é igreja. E é muito difícil, é muito complicado? Não. Um pouquinho de esforço, cuidado e amor fazem tanta diferença. Então, está aí uma boa dica para a sua célula também. Você já tem os dados, o Ministério de Missões apoia você, e hoje é tão fácil, Zazap para cá, Zazap para lá, não é verdade? Descobre a data do aniversário, as crianças têm muita alegria em fazer festa para crianças, os adultos vão tomar conta dos adultos, e assim nós vamos fazendo diferença na vida do nosso missionário. E queremos, irmãos, que todos os membros da igreja, olha para mim, quem é membro da igreja, membro oficial aqui da igreja, levante a mão, bem alto, quero ver, isso, muito, mantenha a sua mão levantada, isso. Vou fazer um apelo para você.
orar por missões constantemente. 2, contribuir regularmente para missões. Amém? Pode abaixar sua mão. Que Deus te abençoe assim. Que você seja fiel, dedicado. Sabe por quê? Nós estamos, irmãos, ganhando o mundo para o Senhor Jesus. A nossa obra não é pequena, irmãos, é muito grande. E todo mundo precisa fazer um pouquinho. Sabe por quê? O meu pouquinho, com o seu pouquinho, com tantos pouquinhos que vimos aí com as mãos levantadas, a gente vai fazer um montão para a glória de Deus. Agora, se eu penso assim, não, é tão pequenininho, não vou dar. O outro pensa também, é pequenininho, não vou dar. O pequenininho com o pequenininho, não dado, sonegado, deu em nada. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, em tempo de crise, é um tempo para você dizer: Senhor, eu confio no Senhor, o meu provedor é o Senhor. O céu não está em crise, Deus não está em crise, o Brasil pode estar em crise, mas o céu não está em crise, irmão. E Deus é o nosso provedor. Amém, meus irmãos? Põe lá, com fidelidade. Sua oferta pequenininha, pastor, só posso dar R$5 por mês. Esses 5 serão transformados, multiplicados pelo Senhor, que multiplicou 5 pães e 3 peixinhos para alimentar mais de 10.000 pessoas. Assim é com a oferta missionária de fé. Deus multiplica. Mas se a gente não levar o pouquinho, Deus não tem a matéria-prima para fazer o grande milagre. Deus faz o que quer, mas Ele pode e quer a nossa participação. Vamos cantar então, louvando o Senhor. Você traz o seu dízimo, sua oferta. Eu já fiz isso de manhã. E vamos ofertar para missões. Não deixe de ofertar para missões, porque os nossos missionários contam conosco, que nós estamos nessa parada, porque nós amamos o Senhor e amamos os nossos missionários. Amém, irmãos? Vamos nessa. O mesmo ontem, hoje, para sempre. Outro não há que liberta e possa restaurar. Oh, Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E não há outro nome maior do que Jesus. Justo,
Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Esse nome de Jesus é poderoso, é maravilhoso, por isso nós o adoramos. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, fala assim que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você atende pelo nome de cristão? Amém? Amém. Nós somos esse povo. Se esse povo clamar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Amém? Então vamos clamar ao Senhor, vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia! Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare mais uma vez. Nesse lugar, tu és real. E nós podemos sentir o teu mover em nosso meio, Pai. Oh, Deus.
Esse é o povo, Pai, que se chama pelo Seu nome. E nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. Reconhecemos, Pai, reconhecemos a nossa limitação. E declaramos que mais vale um dia. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar. Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha bonita, minha herança. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante daquele que é único e digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Ao único que é digno de receber ao Rei eterno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Erga suas mãos aí onde você está. A Ti, ó Rei Jesus, louvamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te adorar, ó Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, que este cântico, Senhor, não esteja apenas em nossos lábios, mas esteja em nosso coração, nas nossas atitudes, esteja, ó Pai, sempre, ó Deus, em nossas decisões. Que o Senhor seja o único, o digno da nossa adoração, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração, nós apresentamos a nossa mente ao Senhor, para que, ó Pai, o Senhor venha trabalhar em nós, para que a cada dia, Senhor, nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e enchermos do Senhor, para que a cada dia o Senhor seja o único de adoração em nossa vida, que nada ocupe o lugar que é do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde reunidos no nome do Senhor. Por isso, Pai, ministre em nosso coração e nos ajuda, Espírito Santo, a aplicar a palavra que o Senhor vai trazer para nós aqui. Ó Senhor, nós queremos sair daqui melhor do que entramos, ó Pai. Seja o único, o digno de toda adoração em nossa casa, em nossa mente, em nossas atitudes, em nossas decisões, nessa igreja, Pai. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de contar uma história para vocês, que eu escutei de um pastor. Certa vez um homem chegou atrasado em seu trabalho, chegou muito atrasado em seu trabalho. Então o chefe percebeu e já chamou ele na sua sala para ter uma conversa, e começou a perguntar àquele homem: olha, por que você chegou atrasado hoje? Você sabe que eu não gosto que nenhum funcionário chegue atrasado, eu sou uma pessoa que sou muito exigente quanto a isso, e eu gostaria de saber, eu gostaria uma explicação sua, por que você chegou atrasado no serviço hoje? Então aquele homem começou a explicar ao seu chefe, dizendo: olha, eu estava vindo aqui para o trabalho, e de repente veio de encontro ao meu carro uma Scania, um caminhão muito grande, estava mais ou menos a uns 100 por hora, e bateu de frente com o meu carro. Eu estava mais ou menos a uns 80, e essa carreta a uns 100 por hora, e ela bateu de frente com o meu carro, e por isso que eu cheguei atrasado. Então aquele chefe olhou para ele e disse o seguinte: olha, duas coisas que eu percebo aqui: ou você é louco, ou você é um tremendo do mentiroso, porque não há a mínima possibilidade de você dar de encontro com o caminhão e sair do mesmo jeito. Você não tem um arranhão, você não tem nenhum osso quebrado, o seu carro não tem um risquinho, um amassadinho, e como você quer que eu acredite que você deu de cara, deu de encontro com o caminhão? O que essa ilustração tem a ver com a nossa vida cristã? Toda pessoa que tem um encontro com Deus nunca sai do mesmo jeito. Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, ela nunca sai do mesmo jeito.
As coisas mudam, a visão muda, os valores mudam, os hábitos mudam, nós mudamos. Quando nós temos realmente um encontro com Deus, as coisas mudam em nossa vida. E o texto que nós vamos ler hoje fala a respeito disso, fala do poder que há no encontro com Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías, ele é considerado um dos maiores profetas da Bíblia, e motivado por uma visão inesquecível de Deus, ele pregava uma mensagem de perdão. Mas essa mensagem de perdão que Isaías pregava, era uma mensagem baseada naquilo que ele tinha experimentado. Ele não pregava uma mensagem de perdão baseada no que ele ouviu. Ele não pregava uma mensagem de perdão baseada numa experiência que alguém contou para ele. Mas ele pregava uma mensagem de perdão baseado naquilo que ele mesmo tinha recebido e tinha experimentado. E no texto que nós lemos hoje, acabamos de ler, Isaías teve um encontro fantástico com o Senhor. E nesse encontro ele teve algumas revelações importantes. Revelações que mudaram a sua vida. Revelações que mudaram o jeito dele olhar para Deus e dele olhar para si mesmo. Primeira coisa, Isaías, ele reconheceu a necessidade de fazer mudanças na sua própria vida. As coisas não poderiam continuar como estavam. Depois que ele teve esse encontro com Deus, as coisas não poderiam continuar da mesma forma. E ele recebeu ali algumas revelações fantásticas, poderosas do Senhor. Mas também ele percebeu que essas mudanças que ele deveria fazer, só seria possível com a ajuda do Senhor. Ele jamais conseguiria fazer essas mudanças se não fosse com a ajuda do Senhor. Irmãos, o encontro com Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Por isso que hoje eu quero falar nessa tarde, o poder de um encontro com Deus. Nós estamos na campanha 40 dias de jejum e oração, cujo tema é avivamento verdadeiro. E o tema desta semana fala sobre condições para se ter esse avivamento verdadeiro. E nós podemos observar no tema dessa semana que foi falado sobre algumas condições: humilhação, arrependimento, santificação, fé, oração, jejum, buscar a Deus. Mas nós podemos também notar que todas essas condições para que o avivamento verdadeiro aconteça, elas começam com o encontro com Deus e terminam com o encontro com Deus. Porque é no encontro com Deus que você vai ter a oportunidade de você se humilhar. É no encontro com Deus que você vai ter a oportunidade de você se santificar. É no encontro com Deus que você vai ter a oportunidade de ser fortalecido na sua fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é no encontro com Deus que você vai buscar a Deus.
Então nós podemos dizer que é no encontro com Deus que essas condições do avivamento acontecem também. Deus me deu essa palavra, irmãos, no encontro que eu tive com Ele. Há 3 anos atrás, eu preguei essa palavra aqui na igreja. E muitas vidas foram edificadas. Eu, primeiramente, fui edificado quando Deus me deu essa palavra. E porque nós estamos nessa campanha, e orando e buscando, e Deus me trouxe no coração de trazer essa palavra novamente para a igreja. Então, se você foi edificado há 3 anos atrás com essa palavra, você poderá ser edificado novamente. Amém, irmãos? E esse encontro com Deus, vale a pena dizer, ele não deve acontecer só em ocasiões especiais. Esse encontro com Deus não deve somente acontecer conforme a sua necessidade. Esse encontro com Deus, ele deve acontecer todos os dias da sua vida. Assim como você come todo dia, assim como você dorme todo dia, você também precisa ter um encontro com Deus todos os dias. Amém? Olhando para o texto, então, eu quero trazer algumas revelações que esse encontro com Deus vai dar a você. Primeiro, o poder de encontro com Deus nos traz a revelação de quem é o Senhor. Versículo 1 ao versículo 3 diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, primeiro, quando nós temos um encontro com Deus, nós temos a revelação, a verdadeira revelação de quem é o Senhor. Isaías, quando teve esse encontro com Deus, ele percebeu toda a grandeza de Deus. Ele percebeu que toda a terra declara a glória de Deus. É só você observar a criação do Senhor, a complexidade e a diversidade da criação do Senhor. Toda a criação, tudo que Deus fez, demonstra o seu poder, demonstra a sua glória. E como filhos de Deus, nós precisamos conhecer mais o nosso Pai. Por quê? Porque vários estresses que acontecem em nossa vida se devem ao fato de que nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Pai. Nós estamos estressados com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e nos esquecemos que Deus é poderoso para resolver e nos ajudar nesses mesmos problemas. Por isso que nós precisamos ter um encontro com Deus, para que a gente possa a cada dia ter a verdadeira revelação de quem realmente Deus é, que Ele pode resolver a minha luta, o meu problema, a minha dificuldade. Tem muito crente que perdeu a noção de quem Deus é. Ele olha para o seu problema e pensa, não tem mais jeito. Mas por que ele está pensando dessa maneira? Porque realmente ele não conhece o poder de Deus. Porque quando uma pessoa olha para o seu problema e diz, não tem mais solução, sem sequer buscar a Deus, consultar a Deus, é porque realmente ela precisa ter uma revelação de quem realmente Deus é. E o encontro com Deus vai nos trazer essa revelação. Nós vamos conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a respeito de Deus. Como que você consegue confiar em uma pessoa? Como você consegue se sentir seguro do lado de alguém? Através de um relacionamento. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo o caráter dessa pessoa. E então você decide se confia ou não confia. Não é assim, irmãos? É através do quê? De um relacionamento. Com Deus também é a mesma coisa. Você vai se relacionando com Deus. Só que com Deus tem uma grande diferença. O Senhor já nos demonstrou o quanto Ele nos ama. Ele não precisa provar nada para ninguém de nós. Porque Ele já demonstrou o quanto Ele nos ama. Ele já demonstrou o quanto Ele quer derramar vida abundante sobre as nossas vidas. Você não precisa ter essa decisão se eu confio ou não em Deus, porque Ele já demonstrou isso. Só que num relacionamento com Deus vai te dar o quê?
essa certeza. Isaías, quando viu a grandeza de Deus, nessa visão que ele teve, ele ficou muito impressionado. Tem muitas pessoas, irmãos, que não se impressionam mais com Deus. Não se impressionam mais com Deus. Parece que a gente engata um piloto automático na vida cristã e a gente vira religioso. A gente não se impressiona mais quando uma pessoa se converte. A gente não se impressiona mais quando uma pessoa se batiza. A gente não se impressiona mais quando a pessoa dá um testemunho que é curada. Porque parece que Deus tem obrigação, ou a gente acostumou com aquilo, a gente engata no piloto automático e a gente não celebra mais isso. A gente não se impressiona mais. Nós precisamos vibrar e nos impressionar com Deus. A falta de encontro regular com Deus sinaliza muitas coisas. Sinaliza que estar com Ele não é tão importante para nós. Sinaliza que nós não estamos preocupados em conhecê-lo melhor. Sinaliza que estar mais perto dele não é tão necessário assim. Porque se fosse, a gente buscaria ter um encontro diário com Deus. Salmo 25:14 diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer os segredos de Deus? Então você precisa buscar mais a Deus. Você precisa ter um encontro regular com Deus. Você precisa aumentar a sua frequência que você se encontra com Deus. Amém, irmãos? Segundo, o poder de encontro com Deus traz a revelação de quem nós somos. Agora nós vamos para o versículo 5. Diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós temos um encontro com Deus, nós também temos a revelação de quem nós somos. Deus começa a nos revelar quem nós realmente somos. Nesse encontro com Deus, Isaías percebeu o quão pecador ele era. Se você observar o texto, olha o que ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Então o que Isaías fez? Ele teve uma visão da grandeza de Deus, agora ele teve uma visão de si mesmo, e ele começa a fazer essa comparação. Ele diz: Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão santo, e eu sou um pecador, eu estou perdido. Então ele teve esse encontro e ele teve a revelação de quem ele era. Ele começou a perceber isso. Agora entenda, irmãos, o encontro com Deus tem o propósito de mostrar quem você é, mas não para condenar você, mas não para te trazer um sentimento de culpa, mas apontar para você a sua necessidade de depender de Deus. Esse é o propósito de Deus, mostrar quem você é. Não para dizer, olha, você tem defeito aqui, você é falho ali, olha, para você ficar com sentimento de culpa. Não! É para você olhar a grandeza de Deus, olhar para você e saber, eu não posso viver sem Deus. Quem sou eu para querer tocar a minha vida? Quem sou eu para querer governar a minha vida? Eu preciso depender de Deus. Deus vai à frente governando a minha vida. Esse é o propósito de quando Deus mostra quem nós somos. E foi isso que Isaías enxergou. Ele comparou. Ele falou, meu Deus, eu estou perdido. Deus é santo, eu sou pecador. Deus é grande, poderoso, e eu sou apenas pó. Foi isso que Isaías fez. E aí ele começou, além dessa revelação que Deus trouxe, ele falou, eu não posso ficar parado. Veja bem no texto que ele diz: sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, o que Isaías estava querendo dizer? Meu Deus, impuro, e eu preciso consertar isso. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Deus é santo, Deus é poderoso, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou vivendo no meio de um povo de lábios impuros. As coisas têm que mudar, elas não podem continuar do jeito que estão. Então, quando nós temos um encontro com Deus, Deus nos revela o que há de errado em nossa vida, para que a gente possa depender dEle e fazer as mudanças necessárias. Esse é o propósito. A gente recebe a revelação
de Deus a respeito de nós. Então a gente enxerga aquilo, talvez tenha um ataque igual Isaías teve, mas a gente tem que fazer as mudanças necessárias. Isaías estava dizendo: eu preciso mudar. Muitas coisas, irmãos, não mudam em nossa vida, porque nós não estamos enxergando corretamente quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque a gente não pergunta para Deus: Deus, o que está de errado em minha vida? Quando nós vamos ceiar, a gente sempre lê aquele texto: examine, pois, o homem. Então a gente tem que aplicar esse texto na nossa vida para dizer: Deus, o que está de errado na minha vida? O que precisa consertar? O que eu preciso melhorar? Então, Isaías queria fazer essas mudanças. Às vezes nós queremos que as coisas mudem. Nós queremos que as pessoas mudem porque nós estamos enfrentando problemas relacionais. Nós queremos que as circunstâncias mudem porque nós estamos com muitas lutas. Nós queremos que a igreja mude por causa do nosso vazio espiritual. Mas na realidade não são as coisas que precisam mudar. Nós é que precisamos. E quando você muda, as coisas mudam. Isso só vai acontecer, irmãos, quando você buscar ter um encontro diário com Deus. Você vai ter a consciência dos seus erros e poder corrigi-los. Você vai ter a consciência dos seus pecados e poder se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Há coisas ocultas na sua vida que só o Senhor conhece e só o Senhor pode trabalhar nelas. Foi o que Deus disse para a igreja de Laodiceia: eu conheço as suas obras. Deus estava dizendo para eles: vocês acham que vocês são ricos quando vocês são pobres. Deus conhece as nossas obras. Ele sabe o que nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos ser trabalhados, onde nós precisamos ser corrigidos. Só que nós precisamos ter esse encontro com Deus, para que a gente possa cooperar com Deus, nesse trabalhar dele na nossa vida, nos fazendo pessoas melhores, e para que experimentemos o avivamento verdadeiro. Amém, irmãos? Então você precisa buscar ter esse encontro diário com Deus, para que você receba a revelação de quem realmente você é, o que está acontecendo na sua vida, o que precisa ser mudado e transformado. E aí, para que você possa fazer as devidas mudanças e possa experimentar o verdadeiro avivamento. Terceiro, o poder de encontro com Deus nos traz a revelação da graça de Deus. Agora nós vamos versículos 6 e 7. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, nós experimentamos mais da graça de Deus. Então Isaías, ele já tinha reconhecido que ele era pecador, não é verdade? Mas agora o que ele recebe? Ele recebe a remoção da sua culpa. Ele recebe agora o perdão do seu pecado. Então, o que o texto diz? A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, o encontro com Deus nos leva a experimentar mais dessa graça de Deus. O Senhor está disposto a derramar graça sobre o seu povo, sobre a nossa vida. Às vezes nós chegamos à presença de Deus se sentindo culpados, se sentindo feridos, achando-se a pior pessoa do mundo, achando-se imperdoáveis, achando-se merecedor de todo o castigo. Mas aí o Senhor vem com a sua brasa viva e ele diz: receba a remoção da sua culpa, receba o perdão do seu pecado. Irmãos, como não desejar servir e ter um encontro diário com Deus tão maravilhoso? Como não desejar isso? Quando nós não encontramos com Deus, ele se entristece, e a gente que deixa de experimentar mais dessa graça.
Se você observar o texto, o Senhor tratou exatamente no problema que Isaías tinha apontado. O que Isaías tinha dito? Tinha lábios impuros. E aonde a brasa viva do Senhor tocou? Olha o texto. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a mim. Irmãos, o que isso significa? Quando a gente olha um texto desse, a gente precisa prestar bem atenção o que Deus está ensinando para nós. Deus vai trabalhar exatamente na área que você precisa ser trabalhado. Isaías tinha os lábios impuros, é onde a brasa viva tocou. Foi nos seus lábios. Deus está dizendo, aonde você precisa ser trabalhado, eu vou trabalhar. Aonde você precisa ser corrigido, eu vou corrigir. Aonde você precisa ser abençoado, eu vou abençoar. Por isso que nós precisamos ter esse encontro com Deus diariamente, para que a gente experimente a graça de Deus, para que a gente possa receber o perdão dos nossos pecados, a remoção da nossa culpa. E foi isso que Isaías experimentou. Muitas pessoas querem experimentar um avivamento, mas só experimentam um animamento, porque querem experimentar um avivamento, buscar a presença de Deus. E não experimenta um avivamento, experimenta um animamento. Só que quando nós vimos ao culto, entenda bem isso, o culto não é um cinema, onde a gente se emociona e sai. Tem muitas pessoas vindo para o culto parecendo que é um cinema, vive toda aquela emoção, sai da porta, a mesma coisa. Culto não é cinema, você quer ter emoção e sair do mesmo jeito, você tem que ir para o cinema. No culto é lugar de transformação, onde você recebe uma palavra e sai transformado. É desse jeito. O encontro com Deus vai nos dar as condições para experimentar o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque é no encontro com Deus que nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos do Senhor. Se você olhar a capa dos 40 dias de jejum e oração, você tem um eu pregado na cruz. É isso. O verdadeiro avivamento acontece quando a gente se esvazia de nós mesmos e nos enchemos do Senhor. Isso acontece quando nós temos um encontro com Deus, onde a gente é quem é na presença dEle, onde a gente rasga o coração, onde a gente confessa o nosso pecado, onde a gente se arrepende. Porque Deus está disposto a derramar as suas brasas vivas sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarto, o poder de encontro com Deus nos traz a revelação do nosso chamado. Versículo 8 diz o seguinte: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Vem aqui, envia-me. Então, irmãos, quando nós temos o encontro com Deus, nós somos despertados a respeito do nosso chamado. Deus tem um grande desejo de usar todos nós na sua obra. Chamado não é só para pastor, tempo integral, todos nós somos chamados por Deus. É por isso que Deus deu dom e talento para todos. Deus não deu dom e talento só para pastor, ou só para missionário, ou só para líder de célula. Deus deu dom e talento para todos nós. E por que Ele deu dom e talento? Para que a gente use. Então, quando nós temos um encontro com Deus, nós somos despertados a respeito de aceitar esse chamado. Todos têm chamado. Acontece que alguns aceitam e outros ignoram. Mas todos fomos chamados. Então o que aconteceu? Depois que Isaías viu a grandeza de Deus, depois que ele viu que ele era pecador, depois que ele recebeu mais da graça de Deus, removendo a sua culpa, as brasas vivas tocando os seus lábios, agora Isaías decide: Deus, usa a minha vida, eu quero ser usado.
Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ficar parado. Irmãos, olha a grande necessidade no texto. Quem enviarei? Irmãos, sempre houve a necessidade das pessoas aceitarem o chamado de Deus. Essa necessidade não só acontece nos dias de hoje. Sempre houve essa necessidade. Tanto que na palavra de Deus, o que ele fala? Que grande é a seara, mas pouco os... Irmãos, isso já vem de tempos atrás. As pessoas têm dificuldade de aceitar o chamado que Deus... Olha essa grande necessidade, Deus falando para Isaías, quem enviarei? Acontece, irmãos, que o chamado tem um preço. O chamado tem um preço. Por isso muitas pessoas não aceitam. Por isso muitas pessoas têm um dom assim extraordinário para fazer coisas para Deus, mas ignoram. Porque existe um preço a pagar pelo chamado. Vai custar seu tempo, vai custar seus recursos. Você vai ter dor de cabeça? Vai. Mas você vai ter um grande privilégio de ser instrumento para abençoar e impactar pessoas. Mas muitas pessoas ignoram e há essa grande necessidade. Agora, um verdadeiro encontro com Deus vai nos mostrar a importância de nós aceitarmos esse chamado. Tem pessoas que às vezes estão lá na célula e o líder começa a olhar para ele e falar, olha, eu estou pensando em você ser o próximo liderado, e a pessoa já fala, não, nem sequer ora a Deus. Então o que está fazendo na célula? Vai multiplicar a célula, ele vai continuar como membro, aí multiplica a segunda, ele continua como membro, multiplica a terceira, ele continua como membro, sempre só recebendo, não oferecendo nada para ninguém. Irmãos, muitas células da nossa igreja não multiplicam porque tem pessoas capacitadas para assumir a liderança, mas não querem. Mas se lá na empresa o patrão fala, olha, eu vou dar uma promoção, quem aceita ser líder de tal setor? É o primeiro a levantar a mão. Ué, agora você tem um dom de liderança, rapidamente, lá na célula você não tem, mas rapidamente agora você adquiriu, da noite para o dia. E interessante que quem deu os dons e talentos não foi a empresa, não foi o patrão, foi Deus, né? É meio injusto isso, a gente usa nossos próprios interesses e não para Deus. Não é errado usar o dom que você tem para você prosperar, para você dar o melhor para a sua família. Mas é errado pegar isso, usar só em seu favor e sabendo da necessidade da obra de Deus, você ficar sentado e guardando esse que você tem só para usar o seu favor. Isso sim é errado. O que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Isaías estava dizendo, Senhor, há essa necessidade? Tem essa necessidade? Então eu quero. Olha o que o texto diz. Eis-me aqui, envia-me. Isaías estava dizendo, Senhor, há essa necessidade? Então eu quero, Senhor. Porque depois que eu vi a grandeza do Senhor, depois eu vi o quanto eu sou pecador, depois que eu recebi a graça de Deus, e o Senhor me dá esse privilégio de ser usado nas tuas mãos, eu quero, Deus. Eu não quero ficar parado, não. Deus, Ele te coloca em movimento. Você deixa de ser uma pessoa passiva e passa a ser uma pessoa ativa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando ele teve um encontro com Deus, e Deus falou, sai da sua terra. O que ele falou para Deus? Não, Deus, eu vou ficar aqui, Ele saiu. E todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele se movia. Então, o encontro com Deus te coloca em movimento. Quando nós temos um encontro com Deus, a gente não quer ficar parado. A gente quer ver a obra de Deus crescer, e a gente faz como Isaías se apresenta, ó Deus, eu estou aqui, pode... Te coloca em movimento. Quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. E quando nós servimos a Deus verdadeiramente, nós estamos interessados em servir as pessoas também. Agora, quando deixamos de buscar um encontro com Deus, nós buscamos o quê? Um encontro com nós mesmos. Nós vivemos somente para as nossas coisas. Nós ignoramos o nosso chamado. Jonas, ele teve que ter um encontro com Deus na barriga de um peixe, para depois ser usado em Nínive.
Irmãos, não espere Deus arrastar você não, como fez com Jonas. Não espere Deus arrastar você não. Tome atitude, busque ter um encontro diário com Deus. E você será despertado a respeito do seu chamado. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto, ele é impressionante. Imagine você no lugar de Isaías, tendo essa visão que Isaías teve de Deus. O que seria esse encontro com Deus? É você ter tempo a sós com Ele. Você ser quem você é na presença dEle. E como eu disse, esse encontro não deve acontecer só na hora da sua conversão, ou só em datas especiais. Mas esse encontro tem que acontecer todo dia. Assim como você dorme todo dia, assim como você se alimenta todo dia, você precisa ter um encontro com Deus. Irmãos, é pesado isso que eu vou dizer, mas é difícil a gente acreditar em uma pessoa que diz que ama a Deus e não tem um encontro com Deus todos os dias. É muito difícil acreditar. Veja bem, se você ama, se você está namorando, se ama muito essa mulher ou esse homem, o que você faz? O que você pensa? Você quer se casar, para ficar mais junto, para constituir uma família, não é verdade? Agora, como você me diz que você ama a Deus e você não quer ter um encontro diário com Ele? Não é? Por isso que um pastor disse que aonde a gente mais mente é dentro da igreja quando a gente canta louvores. É onde a gente mais mente. Que a gente fala assim, vem Senhor minha vida oferecer. Está oferecendo mesmo? Então às vezes a gente mente bastante quando a gente canta. Irmãos, essa palavra não é só para vocês não, é para mim, eu apanhei primeiro. Eu fui o primeiro a apanhar com essa palavra. Então a gente precisa realmente, por isso que quando Deus diz na palavra dele que ele busca adoradores que adorem em espírito e em ver, precisa cantar com responsabilidade. O que nós estamos cantando? Nós precisamos desse encontro. Por que tem que ser diário? Porque diariamente nós precisamos do Senhor. Diariamente nós precisamos ser tratados. Diariamente nós precisamos ser melhorados. Nós precisamos nos arrepender. Por isso que esse encontro tem que ser diário. Porque constantemente a gente erra, a gente é humano. A vida aqui na terra ela é imperfeita e nós somos imperfeitos. E como somos imperfeitos, nós erramos. E como nós erramos, nós nos precisamos nos arrepender dos nossos erros. O encontro tem que ser diário, porque constantemente nós precisamos nos arrepender e deixar que o Senhor trabalhe em nós, e aos poucos nós vamos melhorando. É isso que é o processo de santificação. A gente vai melhorando, 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 a cada dia um pouco melhor. Procure ter um encontro diário com Deus. O poder do encontro com Deus vai trazer revelações importantes para você. Revelação de quem é o Senhor. Talvez a forma como você tem visto o Senhor tenha influenciado na sua fé, em como você acredita ou não na solução dos seus problemas e nas respostas das suas orações. Então você precisa ter um encontro com Deus mais intenso para saber quem realmente Deus é e saber o quanto Ele ama e o quanto poder Ele tem. Vai trazer a revelação de quem você é, porque às vezes você acha que as coisas estão bem na sua vida, só que existem coisas que Deus não está aprovando. E lá no encontro com Deus, o Espírito Santo vai mostrar para você, ó, isso aqui eu não estou gostando. Então às vezes você tem a impressão que tudo está bem, quando na realidade não está. E Deus vai mostrar isso para você. Você também vai ter a revelação da graça de Deus, ou seja, aquilo que você precisa ser trabalhado, você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Amém, irmãos? E também a revelação do seu chamado. De você usar o seu dom, o seu talento, no reino, na obra do Senhor. E esse encontro com Deus levará você a um avivamento verdadeiro. E um avivamento verdadeiro vai levar você ao encontro com Deus. Então percebe que é uma rua de... O encontro com Deus te leva ao avivamento verdadeiro. E o avivamento verdadeiro leva você ao encontro com Deus. É isso que acontece. Amém, irmãos? Amém. Fique em pé, eu quero orar por você. Seus olhos.
Comece a orar. Dá esse tempinho para você ter o seu encontro com Deus agora. Dê uma nota de 0 a 10 a respeito da frequência e da qualidade do seu tempo com Deus. Para você mesmo. Não com o propósito de trazer condenação nem sentimento de culpa, mas com o propósito de você crescer. Dê uma nota. Pense em uma nota. Que nota você dá para a sua frequência, a sua qualidade a respeito do tempo a sós com Deus? Do jeito que você está fazendo, você vai experimentar esse verdadeiro avivamento? Se vai, glória a Deus, eu peço a você, continue perseverando. Se não vai, peça a Deus para que você venha experimentar uma revolução no seu tempo com Ele. Mas você precisa ter a atitude de Isaías. As coisas não podem continuar como estão. Porque não adianta, irmãos, para as coisas mudar, você tem que tomar atitudes diferentes. Não espere que as coisas mudem com as mesmas atitudes. Está satisfeito com o que você está colhendo? Planta de novo, mas planta uma semente diferente. E aí você vai colher diferente. Não tem como você colher diferente plantando as mesmas coisas. Plante diferente que você colhe diferente. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero novamente, Pai, entrar na presença agora através da oração, unidos com meus irmãos aqui. Espírito Santo, a primeira coisa que eu te peço é que você nos ajude a aplicar essa palavra. Nós não podemos sair daquela porta e ignorar tudo aquilo que você nos disse essa tarde. Espírito Santo, nos ajude. O avivamento começa com a busca incansável da sua presença. É a tua presença, Pai, que nos muda, é a tua presença que nos corrige, é a tua presença que, ó Deus, trabalha naquilo que nós precisamos ser tratados. Mas nós só teremos a sua presença se nós buscarmos o Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, dê uma sede insaciável, uma fome insaciável, para que possamos te buscar todos os dias com qualidade, não como uma tarefa. Já cumpri minha obrigação, já fiz meu tempo a sós com Deus, já busquei a Deus hoje, já estou livre dessa tarefa. Não, é aquela mesma sede que quando a gente o estômago começa a roncar, sinalizando, olha, você precisa comer, e a gente começa a ter fome, e a gente então corre e vai almoçar, dá um jeito. Se a gente não está perto de casa, a gente compra um lanche, mas a gente mata a nossa fome. Pai, é essa sede que a gente quer. Se nós não buscarmos o Senhor no dia, vem aquela sede do Senhor. Eu preciso, eu não posso dormir hoje, porque eu ainda não encontrei com Deus. Eu preciso, essa sede que nós queremos ter, para que nós possamos realmente receber revelações poderosas do e experimentar o verdadeiro avivamento, que nos leva mais para a sua presença, nos leva mais para a obediência da sua palavra, nos leva mais para a santificação. Ouve a nossa oração, Espírito Santo. Ouve a nossa oração, Espírito Santo. E que os meus irmãos possam a cada dia ter encontros poderosos com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha revelar a sua aliança, os teus feitos maravilhosos a cada um deles, ó Pai. Que suas vitórias venham através da oração, do tempo a sós com o Senhor. Que os milagres venham experimentar. Pai, que o seu amor, que a graça do seu Filho Jesus e que as consolações do seu Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos e para todos sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa tarde maravilhosa na sua presença.
Em nome de Jesus. Amém. Vai na graça, vai na paz. Deus abençoe, meus irmãos.